Capitão América é o personagem central pra tudo o que aconteceu no Sam, mesmo depois que ele se aposentou e voltou pro passado. Aliás, será que ele voltou mesmo? E se ele só mudou de nome? Existem algumas teorias envolvendo o Steve Rogers que podem fazer toda a diferença do Sam se forem confirmadas um dia. Bora ver quais são as teorias? Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, desde que o Capitão América saiu de combate, ele acabou virando uma espécie de ser mitológico no Sam. A galera mais nova, que chegou só depois da batalha contra o Thanos, nem conheceu ele. Por isso surgiram algumas dessas teorias aqui, saca só. Justiceiro. O Justiceiro tá chegando só agora no Sam, mas um possível easter egg em Capitão América e Soldado Invernal pode ter indicado a presença do Frank Castle muito antes. É assim, presta atenção, galera. Tudo começa com um caminhão amarelo que surge do nada e bate num carro cheio de agentes da Hydra e acaba ajudando o Nick Fury. Depois, esse mesmo caminhão aparece de novo e atropela o Jasper Sitwell, ou seja, tem algo diferente ali. Segundo o Joe Russo, o diretor, o motorista do caminhão é alguém com habilidades especiais. Olha isso, ok? Pra muita gente, é o velho Castle que tá ali no volante, né? Que seria a primeira aparição do Justiceiro. Soro do Super Soldado. Essa aqui é mais uma piada do que qualquer outra coisa, mas acho que vale eu registrar pra vocês. Em algum momento é explicado que o metabolismo do corpo humano é acelerado em até 4 vezes quando a pessoa recebe o soro do Super Soldado, né? Como aconteceu com o Steve Rogers. Se a gente for olhar o pé da letra, esse metabolismo acelerado em 4 vezes significa muita coisa. E muita coisa que também não é legal. Por exemplo, nessa brincadeira toda, o Capitão América teria que ir no banheiro 4 vezes mais do que uma pessoa comum. Eu já imagino o sufoco, depois eu já vou mais com a pessoa comum. Já pensou isso? Tem que pedir pro Thanos esperar um minutinho? Before we get started, does anyone want to get out? Joia do Poder. Uma cena de Vingadores Guerra Infinita chamou muito a atenção de todo mundo. Foi lá, na Batalha de Wakanda, né, o Capitão América consegue segurar o Thanos com as mãos. Surreal aquilo, né? Consegue até impedir o Thanos de se mexer. Algo que quase ninguém tinha conseguido fazer até ali. Porra, no mano a mano mesmo, galera, na força. Uma teoria diz que naquele momento o Steve Rogers teve uma força de vontade tão grande que acabou utilizando a Joia do Poder, que tava por ali. Parece uma coisa meio absurda, mas não vamos esquecer que depois, em Vingadores Ultimato, ele conseguiu erguer o Mjolnir. Pra mim faz muito sentido, eu achei bem legal isso aí. Joia da Alma. Todo mundo sabe a história, né? O Capitão América voltou pro passado para devolver as Joias do Infinito, cada uma pro seu devido lugar. Mas ele resolveu ficar com a Peggy Carter lá no passado e viver a vida toda do lado dela. Ou será que não? Tem uma teoria que diz que, na verdade, para devolver a Joia da Alma, você precisa sacrificar alguma coisa, algo. Do mesmo jeito que é para você ter acesso a ela. E sendo assim, o Steve Rogers teria optado por ficar preso naquele limbo da Joia da Alma e tudo que ele viveu com a Peggy Carter aconteceu ali, e não numa realidade paralela. Essa teoria é muito boa, mas tem um ponto fraco. Como que ele conseguiu então voltar para dar o escudo pro Sam Wilson? Aí a coisa complica. Mas se achar a explicação para isso, seria um final bem triste pro Capitão América. Capitão Wakanda. Bom, o Capitão América e o Pantera Negra, eles têm algumas semelhanças. E uma teoria mostra que essas semelhanças são ainda maiores do que a gente imaginava. O que ela diz? Ela diz que o soro do super soldado, além de possivelmente da piriri, como a gente já viu, também pode ter sido produzido à base da erva do coração, a mesma que dá os poderes do Pantera Negra. Faz sentido, já que na mesma época que o vibrante de Wakanda foi explorado, a erva coração pode ter sido também. Isso explicaria não só o entrosamento e a semelhança entre o Capitão América e o Pantera Negra, como também todas as tentativas de refazer o soro do super soldado falharam. Falta o ingrediente secreto, a erva coração. Já pensou que loucura? Pô, eu gosto dessa ideia. Brian Braddock. Outra teoria sobre a volta do Capitão América no passado é uma que diz que ele mudou de nome. Pois é, lembra quando ele ouve a Peggy falando lá de um tal de Braddock, que na real é o Brian Braddock, o Capitão Britânia? Essa teoria diz que, na verdade, essa viagem do tempo só foi possível porque o Steve Rogers mudou de nome, passando a se chamar... Exatamente, Brian Braddock. Sendo assim, galera, pensa, ainda tem uma teoria inteira dele como Capitão Britânia. E pelo visto, a vida dele ao lado da Peggy Carter, pô, é mais animado do que a gente imagina. Há muito tempo que o Capitão Britânia vem sendo pedido no CM. Essa seria uma ótima chance pra trazer ele. Pô, ainda, pessoal, o Chris Evans interpretando ele. Penicilina. Aí tem uma teoria incrível também que envolve uma piada com penicilina. Um medicamento, inclusive, que existe na vida real, ok? Bom, no primeiro filme do Capitão América, o Steve Rogers ele toma uma injeção disso antes de receber o soro do super soldado, e esse pode ser um grande detalhe que ninguém pegou. Penicilina mata bactérias, enquanto o soro do super soldado potencializa absolutamente tudo na pessoa, inclusive as bactérias. Isso explica por que deu tão certo com o Steve Rogers e por que o Caveira Vermelha tem aquela aparência. Provavelmente, né, o John Smith ele não recebeu penicilina. O soro deu um boost em alguma bactéria que ele já tinha no corpo. O resultado foi aquele. Não é doido pensar nisso? É doido, né? Falcão Super Soldado. Falando ainda no soro do super soldado, né, o Sam Wilson sempre foi retratado como herói sem poderes.
As habilidades vêm do traje dele, né? Primeiro como Falcão, depois como Capitão América. Mas algumas cenas, principalmente na série do Falcão e Soldado Invernal, fazem parecer que ele é bem forte e resistente. Isso gerou uma teoria de que antes de ele virar o Capitão América titular, o Sam Wilson recebeu sim uma versão do soro do super soldado. Talvez diluído, né? Ou não tão potente quanto o original. Mas sim, recebeu sim. Isso inclusive pode ser desdobrado em Capitão América 4. Será, galera? Capitão América da Hydra. Lembra do Capitão América Hydra nos quadrinhos? Trouxe pra vocês aqui vários vídeos. Nossa, das antigas isso, né? Pois se eu te falar que o Sam também pode ter a própria versão maligna do Steve Rogers. Pois é, lembra quando ele volta no tempo e usa o cetro do Loki pra lutar contra o Capitão do passado? Pois bem, galera, o Capitão é deixado lá, derrotado. E aquele prédio onde eles estão tá lotado de gente da Hydra. Não seria absurdo pensar que pegaram o Steve Rogers inconsciente e fizeram alguma lavagem cerebral, algum treinamento maluco que transformou o cara na pior versão dele mesmo? Essa aí é digna de um what if, hein? Mas me diz, dessas teorias aqui que eu trouxe pra vocês, qual que faz mais sentido? Qual você gostaria de ver acontecer realmente no Sam? Ou nenhuma? Tudo viagem totalmente. Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera, isso é importante. Canal Nerdisco de notícia também. Não é só quadros atemporais, listas, não, também tem muita notícia. Isso é importante pra você ficar ligado no que tá acontecendo. E a gente tem um time rápido e a gente sempre tá atualizando vocês. Obrigado, galera. Fui!